Se você tivesse investido R$100 na Bolsa Americana em julho de 2006, aproximadamente 20 anos atrás, você teria mais de R$2.000 hoje. Se você tivesse investido R$100 em Bitcoin em junho de 2013, hoje você teria entre 120 e 150 mil reais. E você não precisa abrir conta lá fora, nem entender de remessa de câmbio, nem escolher ação por ação e ler balanço corporativo para ter esses retornos. 3 investimentos simples que você consegue fazer com pouco dinheiro e em qualquer banco ou corretora do seu desejo. Inclusive, um desses investimentos vai te dar acesso a mais de 10 mil empresas do mundo inteiro por menos de R$150. E é isso tudo e mais um pouco que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Eu sou o Felipe Arraes, analista de investimentos globais na Finclass. E antes de começar, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E se você ainda não é assinante da Finclass, eu vou te deixar aqui já uma dica esperta para começar o vídeo com o pé direito. Na descrição do vídeo tem um link especial para você acessar a carteira completa recomendada pelo nosso time, com os percentuais sugeridos em cada classe, em cada ativo, para você não ter nem perda de tempo e seguir uma carteira vitoriosa com pouco esforço. Então vamos aqui ao primeiro investimento do vídeo, o IVVB11. O que é essa sopa de letrinhas? É um ETF, que é um fundo listado em bolsa, né? Tá listado aqui no Brasil, na nossa B3, e o objetivo dele é replicar o retorno do índice acionário mais famoso do mundo, o S&P 500. Na prática, isso significa que você vai comprar uma cota desse ETF e vai ser como se você tivesse comprado um pouquinho de cada uma daquelas 500 empresas que todos nós conhecemos, né? Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, na mesma proporção que elas têm justamente no índice S&P 500. E como a cota hoje está ali flutuando próximo de R$430, você basicamente está comprando as maiores empresas do mundo a preço de banana. E se esse valor da cota for salgado para o seu bolso, não fica preocupado não, porque tem outras opções que têm um preço de acesso ainda mais democrático, né? Caso do SPXB11 ou até mesmo o GPUS11, que tem o mesmo objetivo de seguir o índice S&P 500, mas que tem cotas ali entre 16 e 100 reais. Em termos de taxa de administração, os ETFs são baratos, né? 0,23% ao ano é a taxa do IVVB11, uma das taxas mais baratas do mercado. E é importante falar sobre isso, porque quando a gente discute performance de investimentos internacionais, fundos internacionais, geralmente a gente vê taxas muito altas sendo cobradas ali por fundos de gestão ativa, né? 2% ao ano. Aqui a gente está falando de 0,23. E além de tudo isso, de acessar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você leva ali a proteção cambial, porque o IVVB11 ele é dolarizado. Você compra ele em reais aqui no Brasil mesmo, na sua corretora de preferência, mas a cota vai refletir o retorno do S&P lá fora, mais a variação cambial no período. Então, quando o dólar sobe, a sua cota vai se beneficiar. Claro que quando o dólar se desvaloriza frente ao nosso real, a gente sofre também uma queda. Mas isso é uma proteção embutida, né? Se o real se desvaloriza, e vamos concordar, historicamente o real desvaloriza frente ao dólar, o seu patrimônio em IVVB11 preserva poder de compra em moeda forte, em dólar. Você está comprando S&P 500 e exposição ao dólar num pacote só. Uma única compra leva ações americanas mais dólar. Eu sei que você pode estar se perguntando, recentemente o dólar deu uma caída, né? Isso é mais conjuntural do que estrutural, porque em prazos longos o dólar tende a se fortalecer frente ao real, que é uma moeda de um país emergente. E o S&P 500, que é esse índice das 500 maiores empresas americanas, ele rendeu mais de 750% em dólar nas últimas 2 décadas. E como nesse período o dólar mais do que dobrou de valor frente ao real, se a gente converter esse resultado para reais, é ainda maior, 1937% de retorno. Foi por isso que eu trouxe aquele dado no começo do vídeo, né? Que se você tivesse investido R$100, teria acumulado mais de 2.000, sem precisar escolher ação, sem estudar balanço de empresa, sem ficar acompanhando o mercado ali na vírgula, comprando um ETF e deixando o tempo fazer o trabalho. É simples, talvez até preguiçoso. Por isso que é um dos investimentos mais populares do mundo inteiro. Se você investir lá todo mês R$400, no longo prazo a tendência é que ele continue entregando bons retornos, por mais que, obviamente, oscile no meio do caminho. É só você olhar para a Bolsa Americana ao longo da história. Tiveram outros crashes e crises, né? 1929, a grande crise financeira lá de 2008, que rendeu até filme, livro, best-seller. Mais recentemente, durante a pandemia do Covid, todos períodos muito difíceis, mas eventualmente
o mercado volta para o all-time high, né? O ponto mais alto, ele renova e volta a triunfar. Quem ficou comprado ao longo desse tempo e atravessou os momentos difíceis, ainda assim acumulou dinheiro. Inclusive, enquanto eu falava aqui, ó, a Marcela tá do meu lado, estava investindo para saber o quão fácil é fazer isso da corretora de sua preferência. Aqui a gente estava usando a Nubank, que é uma corretora que todo mundo conhece, talvez já tenha conta, mas como eu falei, a corretora de sua preferência. Mas aqui no Nubank, digitei IVVB11, apareceu o nomezinho, o preço da cota, é só clicar e executou a compra. Pouco trabalho, já me dá exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que também estão entre as maiores do mundo. Prometi para você que eu ia falar de 3 investimentos, né? O segundo que eu quero trazer aqui para nossa conversa é o World 11. Aqui ele é um ETF que resolve um problema que o IVVB11 não resolve, que é a concentração apenas em Estados Unidos. Que como eu falei, né? O mercado às vezes cai, às vezes tem crash, então é importante sempre pensar em diversificação geográfica. Vamos voltar um pouquinho na história? Lá nos anos 80, por exemplo, quem dominava o mercado era o Japão. Entre 2000 e 2010, quem investiu na Bolsa Americana não teve muitos ganhos ali, né? Porque você pega o final do estouro de uma bolha nos anos 2000 e conecta com a crise de 2007, 2008. Então foi uma década praticamente perdida para os americanos. Os emergentes voaram nessa época, a Europa foi bem. E o que está acontecendo agora? Mais recentemente, pegando o ano de 2025 e 2026 até aqui. A gente tem outras bolsas despontando no mundo. Ano passado a Europa foi super bem, esse ano a bolsa japonesa estourando a boca do balão, bolsa coreana renovando máxima histórica, puxadas ali por aquele rally de semicondutores, Samsung, SK Hynix. Inclusive, no começo do ano eu gravei um vídeo falando sobre esse aumento de preços. Se o editor deixar aqui na telinha, você pode até clicar e nem perder tempo. Quem tinha só IVVB11 pegou ali a alta do mercado americano. Mas quem tinha, por exemplo, um World 11 nesses últimos 1 ano e meio, pegou a alta do mercado americano também, que é a maior posição do World 11, mas não ficou de fora da festa do mercado japonês, mercado coreano e outras bolsas que estão se valorizando no mundo, sem precisar acertar nada e adivinhar qual que seria o país que é a bola da vez. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui é que ciclos existem. Se você tem só IVVB11 na parte internacional, você está torcendo para que o padrão dos últimos 15 anos continue, o padrão em que os Estados Unidos foi a bola da vez. Mas ao longo da história não foi sempre assim. Torcida não é estratégia. Então o World 11 é um instrumento que te tira dessa dependência. Se você escolher um só ETF para exposição global, é esse. É o que eu faria. Se colocasse uma arma na minha cabeça e falasse, você tem que escolher um ETF internacional para concentrar todo o seu dinheiro. Apesar de eu não gostar de concentração, se eu tivesse que escolher, escolheria algo como o World 11 ou VT, para quem investe diretamente no exterior. E aqui vale uma comparação justa, né? Nos últimos quase 5 anos, né, de novembro de 2021 para cá, olhando o World 11 já em regime normal de mercado, porque no começo da vida de um ETF, às vezes incidem custos, ele sofre um pouquinho, R$100 investidos no índice S&P 500 teriam virado ali R$165. No World 11, no mesmo período, teria virado um pouco menos, 143. O S&P entregou mais. Faz sentido, porque foi um ciclo dominado pelo mercado norte-americano. Só que a pergunta que interessa não é qual dos dois rendeu mais no passado, porque a gente não tem garantia que o passado vai se repetir igualzinho. A pergunta que importa é qual dos dois protege melhor se o próximo ciclo não for justamente americano. Historicamente, quando o mercado americano cansa, o resto do mundo puxa ali as rédeas do mercado. O World 11 está exposto a esses dois cenários. Ele não deixa de ter exposição ao mercado norte-americano, mas ele se permite participar de outras teses que estão espalhadas ao redor do mundo. E esse ETF funciona de uma forma interessante, porque ele basicamente compra cotas de outro ETF que existe no exterior, que esse já até foi mencionado aqui, o VT. Vanguard Total World Stock, que é literalmente o ETF de ações do mundo inteiro. Mais de 10 mil empresas de diversos países desenvolvidos, emergentes. Estados Unidos, já contei para você, é a maior parte, né? Cerca de 62% desse índice. Depois vem Japão com 5,75%, Taiwan com 3,29%, muito por conta da TSMC, empresa que está se valorizando demais. Depois Reino Unido, Canadá, Coreia, China, França, Suíça. Com um único ticker no seu home broker, você compra o mundo inteiro, na proporção que a economia global realmente tem hoje. Ele dá mais peso às economias e mercados mais relevantes. Bom, antes de eu ir para o terceiro investimento simples para os preguiçosos, eu acho que
provavelmente esse é o que tem mais potencial de retorno para quem começar a investir esse ano, eu quero te mostrar uma coisa insana aqui. Se você tivesse investido no ETF Gold 11, que segue a valorização do ouro mais o dólar, lá em 2022, você teria mais do que dobrado o seu dinheiro. Ou seja, R$100 teriam virado 200, 10 mil teria virado 20 mil e 1 milhão teria virado 2 milhões. E por que eu tô falando isso, né? Porque essa plataforma que eu vou te mostrar nesse computador que apareceu magicamente aqui na minha mesa, recomendou o Gold 11 exatamente nesse momento de oportunidade. É uma plataforma muito simples de utilizar. Você coloca quanto você tem para investir, eu vou fazer aqui, você vai olhar na tela rapidamente aqui. Seleciono qual carteira eu quero seguir, porque tem a carteira de valorização para quem quer multiplicar patrimônio, tem a carteira de renda para quem já quer aquele pinga-pinga mensal recorrente. Depois eu escolho se eu quero uma carteira que foca em fundos de investimento com mais comodidade, ou se é uma carteira por ativos, comprando diretamente ali os ativos dentro de cada caixinha, e eu coloco o meu patrimônio. E não importa o tamanho do seu patrimônio, pode ser 10 mil, pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões, não importa. Coloquei aqui 50 mil só para fazer um teste. Você salva e atualiza a carteira e a própria plataforma já recalcula tudo e já diz tudo o que você precisa fazer. Olha aqui comigo, a gente segue aqui a metodologia ARCA, né? Então dentro de A, de ações, temos os papéis que obviamente o editor deixou aqui tudo borrado, porque a gente não vai entregar o ouro de graça, não é mesmo? Nossas recomendações são feitas com muito carinho e esforço aqui para os nossos assinantes, mas deixa aqui justamente esse convite. Eu posso clicar na caixinha de Real Estate, né, que é a letra R do ARCA, que eu vou falar de ativos imobiliários, onde tem vários FIIs recomendados com as melhores oportunidades. A mesma coisa vale para a caixinha de renda fixa, com oportunidades em pré-fixados, indexados à inflação, pós-fixados. E na caixinha que eu estou contando para vocês aqui no tema do vídeo de hoje, que é a caixinha que eu tomo conta, a caixinha internacional, que é extremamente importante. E eu vou contar um segredinho, mas não conta para os outros analistas da Finclass, senão eles vão ficar com ciúmes. Mas é a fatia que mais contribuiu para os retornos da carteira da Finclass desde o início, ó. Não conta para ninguém, segredo nosso, hein? Deixa aqui nos comentários se você já conhece esse debate interno aqui. Ah, e não preciso nem falar, né? Por ser uma plataforma independente regulada, todos esses ativos têm um relatório completo que embasa a recomendação, explica os porquês, as oportunidades, os riscos, então nada é solto ao acaso. A gente faz com tudo muito carinho e estudo. Agora a oportunidade que eu quero falar para você é que eu tô com um cupom exclusivo para quem assistir este vídeo aqui. O de ontem não importa, o de amanhã não importa, é esse vídeo aqui, que é o cupom ARRAIS30. Com ele você vai ganhar 30% de desconto e tem acesso a tudo isso que eu te passei praticamente de graça. Mas vamos voltar aqui pro vídeo. Num passe de mágica, o computador sumiu novamente aqui da minha mesa para continuarmos aqui o nosso bate-papo frente a frente. Eu quero falar do terceiro investimento que eu prometi aqui para você. Eu vou falar do Hash11, HASH11. Se você tivesse comprado o Bitcoin, que é o principal criptoativo que a gente tem no mercado, lá em 2013, R$100 teriam virado mais de 122 mil. Eu não tô falando que 100 viraram 122 reais. R$100 viraram 122 mil reais. O investimento se multiplicou por mais de 1.200 em reais. Nenhum outro ativo financeiro tradicional chegou perto disso. O Hash11 é um ETF listado aqui na B3 que replica um índice chamado Nasdaq CME Crypto Index. Ele é um índice que tenta representar um mercado cripto amplo, né? Que nem o World 11 segue um índice que representa o mercado acionário, o Hash 11 segue um índice que representa o mercado cripto. E como os principais ativos do mercado cripto hoje são, principalmente Bitcoin e depois Ethereum, eles são os ativos que têm mais peso dentro da carteira do Hash 11. Perto ali de 78% de Bitcoin, mais uns 12% de Ethereum e tem outras moedas alternativas, altcoins, né? XRP com cerca de 5%, Solana com cerca de 3%, tem um pouquinho ali de Cardano, Chainlink, Stellar e até mesmo Bitcoin Cash. Então, para quem quer se expor de forma generalizada ao mercado cripto e se expor às oportunidades que esse mercado oferece, mas não quer ter que lidar com uma corretora cripto específica, fazer a sua própria custódia, mexer com wallet, carteira quente, carteira fria, chave privada, o risco de perder esse acesso. Inclusive, o próprio Thiago Nigro
já assumiu publicamente que prefere hoje em dia comprar Bitcoin através dos ETFs do que comprar o ativo diretamente. E claro, como o ETF representa a performance do ativo que está por trás, ele é volátil, né? Nos últimos 12 meses, o Hash 11 tem caído bastante, cerca de 53% de queda. Nos últimos 6 meses, acumula 40% de queda. Só em 2026 até agora, 37% de queda. Cripto é a classe que mais entrega retorno explosivo no momento de alta, mas é a que mais machuca numa queda. Essas duas coisas são verdade. E as duas precisam estar na mesa antes de você decidir. Ninguém tem como dizer com certeza absoluta se o Bitcoin vai se recuperar, até que ponto vai ou quando isso vai acontecer, mas que a história do Bitcoin mostra que ele teve várias quedas de 60%, 70%, 80% e voltou com tudo, ela mostra. E se você acredita na recuperação do Bitcoin, você pode ter muita vantagem em começar a acumular justamente agora, ao longo do período de queda, nesse atual inverno cripto que nosso analista Thales fala tanto ao longo dos vídeos, inclusive tem vários vídeos dele aqui no canal da Finclass mesmo. E aí, dessa maneira, você pode ter uma grande valorização quando a retomada do ciclo reiniciar, que tende a ser cíclico, quedas e altas, uma hora o mercado volta. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, vou desejando um grande abraço, espero que o aprendizado tenha se consolidado, deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões, sugestões de um próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, manda para aquele amigo e eu vou indo nessa, até a próxima!